Aninhada nas margens do rio Tejo, Lisboa seduz os viajantes com a sua mistura única de charme histórico e energia moderna. Imagine uma cidade banhada por uma luz dourada, onde casas coloridas escalam colinas em direção ao cintilante Oceano Atlântico. Esta é Lisboa, uma cidade que despertará os seus sentidos e conquistará o seu coração. Aqui será recebido pela calorosa hospitalidade dos lisboetas, pelos sons melancólicos do fado a ecoar pelas ruas estreitas e pelo sabor dos irresistíveis pastéis de nata. Lisboa é uma cidade onde séculos de história se entrelaçam com a modernidade de uma forma fascinante. Faça uma viagem no tempo, percorrendo as ruas estreitas e calcetadas de Alfama, o bairro mais antigo da cidade. Admire os azulejos, painéis de cerâmica ricamente trabalhados que adornam os edifícios históricos, contando histórias de um passado rico. Visite um dos muitos miradouros e desfrute de uma vista deslumbrante sobre a cidade. Muitas pessoas viajam para explorar as grandes cidades da Europa, mas Lisboa é um verdadeiro tesouro escondido. Não encontrarão aqui a agitação de outras metrópoles. Serão cativados pela simplicidade e tranquilidade do estilo de vida mediterrâneo. Esta cidade, aninhada entre colinas, oferece vistas deslumbrantes a cada esquina. Do vibrante e boêmio bairro Alto às elegantes ruas do Chiado, descobrirão a história e a cultura por detrás do charme desta cidade. O Mosteiro dos Jerônimos, classificado pela Unesco como Patrimônio Mundial, e os sons melancólicos do fado, que ecoam todas as noites, irão encantá-lo completamente. Ao pisar em Alfama, é como se fizéssemos uma viagem no tempo. É aqui que encontramos a história mais antiga de Lisboa. Este bairro desenvolveu-se em torno do Castelo de São Jorge. Ao passear por Alfama, não deixe de visitar os seus muitos miradouros. Do Miradouro de Santa Luzia, desfrutamos de uma vista incrível sobre o rio Tejo. Mas o coração de Alfama são os seus moradores. E claro, nenhuma visita a Alfama fica completa sem uma viagem no famoso Elétrico 28. Ao cair da noite sobre Lisboa, o bairro Alto desperta para a vida. É aqui que bate o coração artístico de Lisboa. Este encantador bairro está situado numa das 7 colinas de Lisboa. Calmo durante o dia, a noite transforma-se num vibrante centro de entretenimento. As ruas estreitas do bairro Alto enchem-se de risos, música e o tilintar dos copos. Moradores e turistas encontram-se aqui para vivenciar a famosa vida noturna. Durante o dia, o bairro Alto revela o seu outro lado, mais tranquilo. Vale a pena passear pelas ruas repletas de boutiques, lojas de antiguidades e galerias de arte, descobrindo tesouros escondidos e lembranças originais. Pode relaxar com uma chávena de café num café tradicional ou saborear a autêntica cozinha portuguesa num dos restaurantes. Ao anoitecer, o bairro Alto transforma-se magicamente. As ruas enchem-se de gente e sente-se a excitação no ar. Os bares colocam mesas na rua e as multidões preenchem cada canto. De cada esquina, ouve-se música ao vivo, desde o tradicional fado ao jazz moderno, e tudo o que existe entre eles. Pode passar uma noite romântica num bar de vinhos acolhedor, divertir-se com amigos, ou simplesmente absorver a atmosfera. No bairro Alto, há algo para todos. Perca-se no seu labirinto de ruas, deixe-se levar pela boêmia e descubra por que é que o bairro Alto é o verdadeiro coração da vida noturna de Lisboa. Nenhuma visita a Lisboa ficaria completa sem uma viagem no Elétrico 28. É uma parte essencial da cidade. Este elétrico amarelo torrado de madeira não é apenas um meio de transporte, mas uma verdadeira viagem no tempo. Entre, viaje até uma época passada e sinta a verdadeira alma de Lisboa. O percurso do Elétrico 28 atravessa os bairros históricos de Lisboa, revelando vistas deslumbrantes.
Começando a sua viagem na vibrante Praça do Martim Moniz, o elétrico sobe lentamente em direção ao bairro da Graça, revelando vistas pitorescas da cidade ao longo do caminho. O elétrico percorre ruas estreitas e a sua campainha avisa os pedestres: segurem-se bem. Esta viagem de elétrico levar-vos-á aos locais mais emblemáticos de Lisboa. Vão passar pela Sé Catedral, a igreja mais antiga de Lisboa, cuja fachada românica é uma lembrança da rica história da cidade. Prosseguindo, avistam o majestoso Panteão Nacional, com a sua cúpula branca a dominar a Alfama. Em cada paragem do elétrico, descobrirão uma faceta diferente de Lisboa, desde mercados movimentados a praças tranquilas e cheias de charme. Ao viajarem pelas ruas estreitas, prestem atenção aos detalhes que tornam esta viagem única. Admirem os azulejos coloridos que adornam os edifícios. Cada azulejo conta uma história do passado de Lisboa. Observem o dia a dia dos lisboetas. Ouçam a melodia da língua portuguesa e o burburinho da cidade. Uma viagem no Elétrico 28 não é apenas uma forma de se deslocar pela cidade, mas, acima de tudo, uma imersão na cultura lisboeta. O Elétrico 28 oferece uma viagem pelos recantos históricos de Lisboa. Mas este elétrico é muito mais do que apenas um meio de transporte. Para muitos, andar nele é quase uma peregrinação. É uma forma de experienciar a alma da cidade e ver Lisboa pelos olhos dos seus habitantes. Este elétrico tornou-se um símbolo do charme intemporal de Lisboa, porque liga o antigo ao novo e permite preservar a tradição. Uma viagem no Elétrico 28 é uma experiência para ser saboreada com calma. Não tenha pressa, desfrute de cada momento e deixe-se envolver pela atmosfera única da cidade. Saia em qualquer paragem que lhe interesse e explore a pé. Poderá descobrir algo incrível. O Elétrico 28 pode estar cheio, especialmente na época alta, mas não perca esta viagem única. Tente apanhá-lo numa das primeiras paragens, aumentará as suas chances de encontrar um lugar sentado. Pode optar por um passeio ao final da tarde, quando as multidões são menores e a cidade está banhada pela luz quente do sol poente. O Elétrico 28 não é apenas um elétrico, é um símbolo da história viva de Lisboa, um portal para uma viagem no tempo e uma fonte de memórias inesquecíveis. Por isso, entre, agarre-se aos apoios e deixe o Elétrico 28 levá-lo numa viagem inesquecível pelo coração de Lisboa. Do coração de Lisboa, das suas ruelas estreitas, chega-nos uma melodia melancólica, impregnada de história, memórias e da alma portuguesa. É o fado, a música que se tornou parte integrante da cultura portuguesa. Nasceu no século XIX em Alfama, um dos bairros mais antigos de Lisboa. É uma música que fala das alegrias e tristezas da vida. Imagine que está sentado num pequeno e acolhedor restaurante em Alfama. Na mesa é servido um prato aromático de peixe grelhado, e a história está prestes a começar. No palco entra um fadista solitário. A sua voz, cheia de emoção, começa a tecer uma história acompanhado pela guitarra portuguesa. Assim que a música começa, instala-se o silêncio. Todos escutam atentamente os sons. Isto é fado, uma história de amor, saudade, canções sobre o mar e sobre saudade. Aquele sentimento português de melancolia e nostalgia tão difícil de descrever. O fado não é apenas música, é um diálogo entre o artista e o ouvinte. É uma conversa de almas. As letras das músicas são como poesia, falam de amor, perda e sobre a vida. Esta música consegue comover até quem não entende a língua. Os fadistas colocam todo o seu coração e talento no seu canto. As suas vozes expressam emoções, e os seus dedos fazem magia na guitarra. É uma música que une. Ao ouvir fado, deixe-se levar pela música. Feche os olhos e sinta-a, vivencie a alma de Lisboa.
Mergulhe nesta música e sinta a magia da cultura portuguesa. Na vossa visita a Lisboa, não podem perder a oportunidade de assistir a um concerto de fado. O bairro de Alfama é o coração deste gênero musical tão especial. Todas as noites, as melodias do fado ecoam por inúmeras casas de fado. Algumas destas casas são famosas pelo seu caráter tradicional. Deixem-se envolver por esta atmosfera única. Saboreiem um copo de vinho português e deliciem-se com petiscos tradicionais. As atuações são frequentemente intimistas e carregadas de emoção. Uma noite de fado é uma experiência cultural verdadeiramente especial. Descubram a beleza do fado e deixem-se levar pela sua magia. Olhem para estes miradouros de Lisboa. Não são apenas pontos de vista. São lugares de convívio vibrantes, onde convergem tanto locais como turistas. As pessoas vêm aqui para encontrar amigos, tomar uma bebida, ouvir música ao vivo, ou simplesmente absorver a atmosfera do local. Cada miradouro tem o seu próprio caráter e atrações únicas. Santa Catarina é um dos miradouros mais populares. Aqui encontra artistas, músicos, estudantes e, claro, turistas. Ao pôr do sol, a atmosfera aqui é incrível. Sinta a magia de Lisboa aqui mesmo. Lisboa é, por si só, uma cidade vibrante, mas a sua gastronomia, essa é ainda mais especial. Preparem-se para uma verdadeira festa para os sentidos. A cozinha portuguesa é uma fusão rica de sabores mediterrâneos. Desde as tascas mais tradicionais aos restaurantes premiados com estrelas Michelin, Lisboa tem algo para todos os gostos. Comecemos com o rei da cozinha portuguesa, o bacalhau. Há inúmeras maneiras de preparar esta iguaria nacional. A sua viagem não ficará completa sem provar o peixe fresco e marisco. Não se esqueçam de acompanhar a refeição com um vinho verde refrescante e sentir a verdadeira alma lisboeta nas margens do Tejo. Nenhuma visita a Lisboa seria completa sem provar os doces locais. O pastel de nata é talvez o mais famoso doce português. Uma pequena tarte de massa folhada recheada com um creme de ovo delicioso e polvilhada com açúcar em pó. Este petisco popular é melhor apreciado ainda quente, acabado de sair do forno, acompanhado de uma chávena de café português forte. Os verdadeiros apreciadores de pastel de nata devem visitar a pastelaria Pastéis de Belém. Para além dos pastéis de nata, Lisboa oferece uma grande variedade de outros doces deliciosos que valem a pena experimentar. Belém é muito mais do que um local repleto de monumentos. É um lugar onde se pode sentir o espírito da descoberta. Imagine todos aqueles marinheiros de outrora a partir para águas desconhecidas rumo ao desconhecido. Que emoções os teriam acompanhado? Contemple o padrão dos descobrimentos, este majestoso monumento em forma de caravela. Do infante Dom Henrique a Vasco da Gama, estes destemidos exploradores mudaram o curso da história. Do topo, reflita sobre a sua coragem e o impacto que as suas viagens tiveram. Após um dia repleto de descobertas, delicie-se com um pastel de nata, o tradicional doce português. Não deixe de visitar a antiga confeitaria de Belém, famosa pelos seus pastéis de nata desde 1837. Belém é história viva e uma celebração da herança portuguesa. À medida que o sol se põe, pintando os telhados de Lisboa com tons alaranjados, a cidade desperta com uma nova energia. As ruas enchem-se de risos e conversas, e o ar vibra com o som da música. A noite lisboeta é tão vibrante e emocionante quanto o dia. Das tradicionais casas de fado aos bares nos terraços, o Bairro Alto é um local imperdível. Este bairro boêmio está repleto de bares e restaurantes e pulsa com uma atmosfera vibrante e acolhedora. Junto ao rio, o Cais do Sodré atrai com os seus bares e restaurantes animados. É aqui que a festa continua madrugada dentro. Prontos para uma aventura em Lisboa?
Aqui ficam algumas dicas para tornar a vossa viagem inesquecível. Lisboa é melhor explorada a pé, mas preparem-se para caminhar por muitas colinas. Tragam sapatos confortáveis. Lembrem-se de beber bastante água e trazer uma garrafa reutilizável. O clima em Lisboa é geralmente muito agradável. O transporte público é excelente e acessível. O elétrico amarelo é uma ótima maneira de explorar os bairros históricos. Lisboa oferece restaurantes para todos os bolsos. Experimentem o vinho local, especialmente o vinho verde. A cultura do café é enorme, especialmente o café expresso, conhecido como bica. Não se esqueçam de fazer uma pausa para um café num dos muitos cafés charmosos da cidade. Lisboa irá levá-lo numa viagem inesquecível. Uma mistura única de história e cultura que o encantará. Desde vistas pitorescas a panoramas de cortar a respiração, música melodiosa, gastronomia deliciosa, Lisboa tem algo a oferecer a cada viajante. Passeando pelas ruas estreitas de Alfama, dando uma volta no famoso elétrico 28, ou deixando-se levar pelos sons melancólicos do fado, Lisboa despertará os seus sentidos e proporcionará experiências inesquecíveis. Caminhando pelas ruas de paralelepípedos e praças vibrantes, sentirá o charme único de Lisboa. Mais do que um lugar, Lisboa é um sentimento, uma memória que ficará consigo muito depois de dizer adeus. O calor das suas gentes, os sons da música, os aromas da gastronomia e a beleza descoberta a cada passo. Então, do que está à espera? Faça as malas, reserve o seu voo e deixe-se levar pela magia de Lisboa. Mergulhe no seu encanto. A nossa viagem pelas ruas de Lisboa está a chegar ao fim, mas esperamos ter despertado em si a vontade de experienciar a beleza desta cidade com os seus próprios olhos. A história, os sabores e os sons de Lisboa não são apenas memórias. São um convite para voltar. Porque Lisboa não é apenas um ponto no mapa. É uma sensação, uma melodia que ecoa no coração e um sabor que não se esquece. É uma cidade que o recebe de braços abertos e partilha os seus segredos com aqueles que os desejam descobrir. O nosso filme chega ao fim, mas a sua aventura pela magia de Lisboa está apenas a começar. Então, do que está à espera? Embarque numa viagem extraordinária à cidade das 7 colinas, que o espera de braços abertos. Apaixone-se por Lisboa e deseje sempre mais. Obrigado por se juntarem a nós nesta viagem inesquecível. Se gostou deste filme, deixe o seu gosto, subscreva o canal e partilhe-o com os seus amigos. O seu apoio ajuda-nos a descobrir lugares incríveis por todo o mundo. Até breve! As informações sobre os parceiros que nos ajudaram a criar este filme podem ser encontradas na descrição. Um gosto, uma subscrição, uma partilha. Até já!